Se o seu objetivo é que seu filho chegue a um alto nível de treinamento e competição, esse vídeo é para você. Ser campeão, atingir o ranking mundial ou então competir em alto nível profissional são razões extrínsecas que muitas vezes são impostas na criança. A gente precisa perguntar para o jovem se ele entende quais são as consequências de procurar uma carreira profissional e se ele está disposto a fazer os sacrifícios necessários. Está comprovado que 35% dos jovens que participam em esportes de alto rendimento quando são crianças, eles desistem da atividade. Então o que a gente está procurando fazer é evitar que isso aconteça. Se realmente o seu objetivo é a carreira profissional, é o alto rendimento, é bom seguir algumas diretrizes que ajudam a evitar que a criança desista, seja por lesão, seja por burnout, ou seja porque ele realmente não tem mais prazer naquela atividade. A competição não é fácil nem para os adultos, muitas vezes pior para as crianças. Às vezes não tem a resiliência necessária para lidar com a decepção. Competir em alto nível muitas vezes pode levar à ansiedade e à depressão em jovens. Então é bom observar o seu filho, é bom observar o seu atleta, se ele realmente gosta do que está fazendo, se ele entende que aquelas privações no momento são necessárias para que a longo prazo ele tenha um sucesso. Entender a fase de maturação da criança, se ele já atingiu o pico máximo de crescimento, é extremamente importante para determinar a fase de treinamento que ele deve entrar. As meninas vão chegar nessa fase entre os 9 e 13 anos e os meninos entre os 12 e 16. Desta maneira, o preparador físico e o coach, junto com o atleta, vão poder trabalhar para que as capacidades básicas importantes para a construção da base daquele esporte seja trabalhado de maneira a atingir o pico máximo de rendimento. A diferença entre treinar mais e treinar melhor é muito importante. A qualidade em função da quantidade. O efeito de realizar um movimento repetitivo como é o swing ou a batida do tênis em altas quantidades, sempre para o mesmo lado e cedo demais está comprovado ser um fator detrimental para o surgimento de lesões. Um dos sinais de que o treinamento está acontecendo em excesso é o surgimento de dores e lesão. Dor não é coisa de criança, dor é coisa de adulto, dor é coisa de velho. Dor não é o inimigo. A dor simplesmente é um aviso, é uma chamada de responsabilidade. É o momento de, às vezes, dar um passo atrás para no futuro não ter que dar 30 passos para trás. Então é o momento de reavaliar o movimento, reavaliar as capacidades físicas da criança. Criança não pode ter lesão, criança não pode ter dor. Se o seu filho já está com desgaste articular, já está com tendinite, já está com alguma dor nas costas ou em qualquer outro lugar, é o momento de avaliar se o que estamos fazendo é o correto. Saltando, correndo, chutando, arremessando, recebendo. Quanto mais variada essa exposição, melhor vai ser o seu desenvolvimento motor. Todas essas habilidades, elas constroem a base do movimento fundamental, que vão ser necessárias para que a criança consiga ter um alto rendimento lá no futuro. Aumentando o leque de atividades, além de proporcionar diversão e relaxamento, você vai estar desenvolvendo sim as habilidades necessárias para o esporte. Trabalhar para desenvolver o swing não precisa ser só fazer o swing. A especificidade da atividade é necessário, mas não é suficiente. Eu também sou mãe e também quero pensar que estou fazendo o melhor para os meus filhos. Para os coaches, a minha recomendação é lembrar que crianças não são jovens adultos. Então, a linguagem tem que ser diferente, as atividades têm que ser diferentes. Proporcione um ambiente de diversão, de cooperação, incentive hábitos saudáveis naquele esporte. Para os pais, a recomendação é simplesmente incentivar sem cobrar. Celebre valores, celebre atitudes boas dentro do esporte, o fair play, a cooperação. E ao final do torneio, simplesmente faça 2 perguntas. A primeira, você se divertiu? E a segunda, o que você aprendeu hoje?